estamos falando aqui sobre o Outubro Rosa, tanto que é importante a gente falar sobre esse assunto, alertar as mulheres. E eu recebendo aqui hoje Daniele Moreira, essa mulher maravilhosa que venceu essa doença e você estava falando que chegou até mim. Como foi isso, Dani? Exato. Uma amiga em comum, né, até da minha filha, me falou da Quênia, me falou de todo o processo, né, Reviva. E isso foi no meio de 2020, né, meu tratamento tinha acabado em março. Então, eu estava digerindo todo o processo, né, porque você passa um desafio muito grande e é um embate, né? Você fica a todo momento se fortalecendo, né, com a palavra, né, com o Senhor e para monitorar ali seus pensamentos, né, e sentimentos para não se deixar perder toda a vitória, né, todo o processo ali. E aí me falaram da Quênia e eu fiquei encantada, né? Tivemos uma primeira conversa, né? Uma troca e tentando encaixar horário, estava a pandemia acontecendo também, Sim, né? E foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso, é um processo que você não quer deixar terminar. Outro dia a gente estava lá Você estava junto na Dori, né? Que as minhas falaram que eles têm que fazer plano anual, a gente não pode parar. Exatamente. Porque é muito boa essa troca mesmo, né? Dani, durante alguns anos, eu acompanhei 2 nódulos na mama. Eu acho que eu nunca te contei, se eu já cheguei a te contar. Eu acompanhei, eu fazia os exames, acompanhando, e tive que fazer punção. E depois eles desapareceram, não tinha mais. Mas é muito importante a gente saber o tanto que a gente tem que estar ligada na nossa saúde, né? Você é uma mulher que cuida muito da saúde, Exatamente. você é atleta, você se cuida na alimentação. Isso é um dos fatores, aliás, que as pessoas têm que estar ligadas, porque já foi provado que o sedentarismo, que a má alimentação, tudo isso pode colaborar para um câncer, né, Dani? E aí, quando uma pessoa passa por isso tudo, gente, as emoções, como você falou, né, vem a negação, depois vem a frustração, vem o medo, vem a ansiedade. Esse mix de emoções, a gente precisa colocar tudo no lugar certo. E aí foi quando você veio para o processo. E a gente começou a trabalhar, então, essas emoções, para que isso tudo ficasse no lugar tranquilo. E aí, como foi, Dani? Foi libertador, né? Transformador, né? Saía de cada sessão leve, né? E é um processo, né, Kênia, que na verdade, eu vinha, né, desse desafio, mas a gente pega ali no seu processo, né, tudo que ficou para trás também, né? E é o que eu te pontuei, assim, foi muito importante para mim essa consciência, né, e você realmente assumir a sua responsabilidade, você ter a autorresponsabilidade, né, pelas suas atitudes. E foi interessante que outro dia eu estava até refletindo, porque assim, às vezes você pega o passado, algo que aconteceu lá atrás, e a gente trabalhou também muito isso, e você acaba, às vezes naquele fato você não teve um controle, não estava nas suas mãos, mas você vive o presente. Então, hoje, né, você tem o controle de resolver aquilo que estava lá atrás. Isso você tem, né, a autonomia de fazer. Então, e você começa a resolver uma série de coisas, né? E tudo fica mais leve, porque, na verdade, é você, né, que decide. E você ter essa consciência, o processo me ajudou muito nisso, né? Você ter a consciência, a emoção vai bater, né? Mas você tem o controle de o que você vai fazer com esse sentimento ou com essa emoção, né? Então, eu acho que é um trabalho de consciência, né? Dessa autorresponsabilidade e de você entender, porque isso vai te guiar em todas as situações, né? Então, a gente às vezes é acometido por algo que a gente se torna uma vítima, né? E nessa Por que comigo, né? Exatamente. Por que comigo? E nessa posição de vítima, você não vai andar para frente, né? E quantas coisas você pode fazer se você realmente assumir, né? Então, o processo foi muito libertador para mim nesse sentido, né? Porque é engraçado, por mais que às vezes eu não me via não me responsabilizando pelo meu discurso,
né, pelo meu discurso. A gente não percebe, né? A gente não percebe, né? E aí você foi abrindo, né, com os exercícios, os livros, os filmes, né? Aquelas horinhas ali que a gente fica com você, elas são realmente abençoadas. Amém, né? que delícia. Ô, Dani, eu lembro que você chegou, assim, com muito medo de falar dessa história, né? Assim, você não queria muito falar sobre isso, você não tinha ainda ido a público falar sobre a doença, falar sobre o que você tinha passado. E aí a gente trabalhou aquilo no processo e você conseguiu, então, elaborar isso tudo, colocar aí as emoções nos lugares certos. E agora você pode ser um canal de bênção para tantas pessoas, né? Levando a sua história, o seu testemunho, mostrar para as pessoas que é possível, né? Que existe cura, o quanto as pessoas precisam se cuidar. E você venceu o medo. E isso se transformou no livro. Gente, ela é tão maravilhosa que ela escreve. E ela tinha uma dificuldade de ir e de postar as coisas. Cada texto que ela escrevia, porque assim, ela tem o... Sabe aquela pessoa que tem o dom da palavra? A Dani tem o dom de te emocionar com as palavras. E eu falava, Dani, você tem que levar isso para as pessoas. Vamos fazer, cria um Instagram. Não, mas como é que eu vou fazer um Instagram disso? Ninguém vai ver. Quem que vai querer se interessar por isso? E a gente foi trabalhando e hoje tenho Palavras com A. Aí conta um pouquinho sobre o nome, Dani. Conto. Foi também, né, uma outra história, né, que aconteceu. Porque, na verdade, eu acho que eu sempre gostei de escrever, né, já tinha publicado um livro infantil, mas sempre coloquei no papel emoções e sentimentos, né, e depois eu fui ver que realmente isso é uma escrita curativa, né, e em todo o processo eu pontuei isso para a Kênia e tinha um medo, na verdade, até para eu estar aqui, né, é um processo de libertação, né, transformador, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Sim. E até no momento que eu descobri a doença, a gente tinha passado por uma perda lá em casa, muito recente, do meu sogro, com a mesma doença. Então, eu poupei meus filhos, eu poupei minha mãe, meus amigos, e não porque eu não precisava, né? A gente sempre precisa de um apoio, de um carinho, mas eu queria saber a dimensão. Então, a gente enfrentou aquilo, eu e meu marido, né, com a nossa fé, e só em dezembro, quando eu tive realmente a certeza de não precisar de uma quimioterapia, é que eu fui colocando para minha família aos pouquinhos, para os amigos, né, envolvendo as pessoas. E é interessante, porque não tem muito tempo, né, Kênia? Então, eu acho, uma ousadia na fé, né, porque eu tenho certeza da minha cura, né, mas a gente sabe aí que tem, os médicos pontuam, né, 5, 10 anos, enfim. Mas, então... e com isso, a Kênia, né, foi me encorajando a criar um Instagram, né, onde eu coloco algumas poesias, reflexões, devaneios. E aí, no primeiro momento, a gente tem muito receio de se expor, né, de todas as formas. Mas você vai aprendendo que, na verdade, ali naquele momento é algo que você quer dividir, mas que tem que sair, né? Você tem que colocar ali no papel. E, claro, o intuito é sempre, se puder tocar alguém, se puder ajudar, é uma maravilha, né? Então, o Palavras com Asas, ele cresceu ele nasceu, né? Com esse objetivo de ser uma escrita curativa, de dar vozes, né? Porque tem isso também, às vezes quando a gente não utiliza um dom e você fica, será que é meu dom, não é meu dom? E você fica com ele dentro de você, a energia está estagnada, então ela te atrapalha também. Né? Se você não coloca isso para fora, ela vai te atrapalhar. E não é só você, é em todos ao seu redor, porque você não funciona da forma como você foi feita para funcionar, né? Gente, olha, não, a gente fica aqui babando, né? Porque, assim, isso foi com muito trabalho, né, Dani? Para chegar nesse ponto foi muito trabalho. E esse nome, então, foi muito maravilhoso, porque Palavras com Asas, porque realmente você se permitiu ter asas naquele momento. Exatamente. Você permitiu que suas palavras também criassem asas e que fossem tomar uma dimensão muito maior do que elas tinham. Ou do que você imaginava que elas pudessem ter. Exatamente. Né? Que se não tivesse passado por esse processo, não teriam. E muito mais do que um Instagram, agora tem o livro. Mostra pra gente, Dani. Gente, em primeira mão, olha que coisa mais linda. Está tudo bem. Um relato de fé.
E o livro foi isso, né? Na verdade, ele foi gerado durante o processo, né, Kênia, com o intuito de eu transferir ali para o papel, né, para a gente não perder, porque muitas vezes você vivencia algo e se passar muito tempo, os detalhes vão ficando diferentes. Sim. Então, durante o processo, me veio muito de colocar no papel tudo que eu estava vivenciando, né? E principalmente o sobrenatural mesmo, né? Eu tive várias mensagens, né, de Deus ali, daquele Deus vivo, e eu queria, e coloquei no papel como forma, acabou virando, né, um livro que o meu objetivo é que possa encorajar, inspirar, né, não só mulheres, mas os leitores, né, que estiverem passando por um desafio, né, da postura, porque a gente tem que decidir, né, e eu pontuei isso no livro, acho que foi no dia, acho que 3 ou 4 dias que eu tinha pego o diagnóstico, eu decidi pelo milagre. Então, eu acho que o Senhor age, você fala muito isso, né? O Senhor faz, mas a gente tem que agir. Ele não vai mover nossos pés, né? Nós que temos que mover. Exatamente, né? E no livro eu pontuo também as questões, né, dos cuidados, né, do nosso autocuidado, dos pilares que eu sempre tive na minha vida, porque eu acho que é algo também que outro detalhe que me fez passar com tanta tranquilidade pelo processo, né, foi todo esse cuidado que a vida inteira eu tive, né, do cuidado espiritual, do cuidado da parte física, né, da alimentação, e a gente sabe que isso tudo nos fortalece. E eu coloco também alguns detalhes em relação, né, ao SUS, a lei que, né, foi promulgada ano passado, em 2020, que o médico tem a obrigação, depois de 30, ele tem 30 dias para dar o diagnóstico para o paciente. A gente olha o tanto que isso é importante. Presta atenção nisso, isso é uma informação muito valiosa. O dia que a Dani me contou isso, eu falei, Dani, você tem que falar isso aos 4 ventos, né? Porque as pessoas precisam saber disso. Então, como que é, Dani? O médico, porque o que acontece? O índice de câncer de mama no Brasil ainda é muito alto, né? E 70% dos casos são diagnosticados já numa forma agressiva. Sim. E muitas vezes, devido a isso, a paciente ela vai até o SUS, mas demora-se aí uns 6 meses, mais ou menos, para que tenha um diagnóstico. Sim. E às vezes é muito agressivo, então já não tem mais o que fazer. Sim. Então, foi, acho que é abril de 2019, abril de 2020, né, que essa lei, que ela obriga o médico a ter 30 dias do diagnóstico. Então, isso é muito importante, né? As pessoas têm que ter consciência disso e passar para as outras pessoas, né, que vão utilizar o SUS. Ter essa informação, né, para você falar para as pessoas. Exatamente, para elas poderem ter a propriedade e ir atrás. Isso, né? É fundamental. Então, eu coloco isso também, né? A gente também eu acho que ainda está em trâmite, quando eu escrevi o livro, estava uma campanha até da Pfizer para que o ultrassom, para que a mamografia no Brasil seja obrigatória, seja liberada pelo SUS a partir dos 40, porque hoje ainda é a partir dos 50. Então, a partir dos 50... Olha o tanto que é importante isso também, né? A pessoa tem o direito de fazer anualmente, mas a luta é para que seja a partir dos 40, né? E o que eu falo, né, Kênia, porque é necessária a mamografia, é necessário, né, se tem a necessidade de uma ultrassonografia, mas eu sou uma mulher que a vida inteira fez, né, e eu fui descobrindo um autoexame. Sim. Então, o autoexame é fundamental. Eu também descobri no autoexame. Pois é. E não negligenciar, né? Não negligenciar qualquer achado, né? A gente segue na fé, mas a gente usa a medicina, a ciência, né? Que foi Deus também que nos deu essas possibilidades, né? Gente, eu tive o privilégio de ser convidada para escrever o prefácio desse livro. Imagina a minha emoção de ver isso realizado, concretizado, de ver a Dani aqui falando sobre isso. Voltar um filme na cabeça e falar assim, nossa, como eu sou abençoada mesmo de viver essas histórias e como eu amo ver essas histórias transformadas. Dani, o que você pode deixar para as pessoas? Se você pudesse resumir isso tudo, qual a maior dica que você dá para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Bom, eu acho que é até exatamente isso que eu acabei de falar, né? Da gente
Na questão da saúde, né, tem uma frase, quem procura acha, mas eu acho que quem procura cuida. É claro que não é ficar neurótico, mas você ter esse cuidado, ter esse olhar, não negligenciar, né? E eu acho que a grande modificação é essa questão que eu pontuei no início da autorresponsabilidade, né? E a gente, é interessante até um livro que você indicou, O Sentido da Vida. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. E o autor, ele pontua que, mesmo que você esteja vivenciando uma situação muito difícil, e na verdade ele foi uma pessoa que viveu o Holocausto, né, o campo, né, ali, e ele estava ali preso, mas ele entendeu que mesmo estando numa situação muito desafiadora, a liberdade interna você não perde. E a gente ter consciência disso é uma chave que muda, né? Tudo. Que muda tudo. Isso aí. Ai, Dani, eu queria ficar aqui, gente, dias falando, conversando com essa mulher linda. É um privilégio ter você na minha vida, Dani. Eu fico muito feliz de fazer parte disso tudo, de ver essa leveza, de ver como que você foi rompendo as coisas. E eu sei que você vai ser muito usada ainda. Eu sei que esse livro vai ser uma bênção. Procurem sobre esse livro, porque ele é para ajudar pessoas. E se você está numa situação dessa, se você conhece alguém que está passando por uma situação dessa, gente, é possível ser curado. Então, busque ajuda, faça o autoexame, cuide da sua saúde. Você é preciosa, você é importante. Saiba disso. Então, cuide, busque e você, com certeza, tem uma vida pela frente e ela é muito preciosa. Vamos juntos? Bora reviver? Eu te vejo no próximo programa.